Pessoal, vamos voltar então dar continuidade na análise, né, do plano diretor. E aí, o que eu tenho aqui na parte de urbanismo, como, digamos, o que eu quero, né, para os próximos anos. Então, eu tenho aqui os desafios, né, que ele me traz os objetivos, ou seja, o que eu quero atingir, qual é a meta que eu quero atingir daqui a algum tempo, né? Então, ele tem aqui como principal desafio como organizar a ocupação urbana, o sistema viário básico, a demanda de infraestrutura e ainda controlar o impacto ambiental, consequência do ritmo de crescimento que o município vive e viverá. Então, esse aqui é o maior desafio para a parte do urbanismo, certo? E aí ele traz ainda de forma específica, né, algumas soluções, então algumas propostas, né? Novo desenho urbano com a criação dos eixos estruturais. Nesses eixos estruturais, eles estão pensando principalmente no tráfego, né? Então, a criação desses eixos, ele vai influenciar diretamente na locomoção das pessoas na cidade, ou seja, no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. A implantação das vias perimetrais, que também está relacionado com a parte do sistema viário. Revisão e atualização e formulação de propostas da nova legislação urbana, implantação de programas de caráter social, econômico e ambiental, e implantação e complementação da infraestrutura física urbana na cidade, né? E no seu distrito. Bom, então vamos lá nas propostas, né? Expansão urbana, e aí ele fala proposta do novo zoneamento e uso e ocupação do solo, a proposta do novo parque municipal do Córrego Lucas, e aí ele fala aqui, né, o aspecto viário, e aí ele define, né, o que é arruamento, caixa da via, código de trânsito, logradouro público, passeio, pista de rolamento, sistema viário básico, sinalização de trânsito e assim por diante. Então, ele tem uma hierarquia do sistema viário. Então, partindo da BR-163, que é uma das rodovias mais importantes, né, tanto do estado quanto para o município. Depois vem a outra rodovia, 449, né, que interliga Lucas com os municípios de Itapurá e Ipiranga, do norte e outros municípios. Aí ele classifica como vias de penetração, que seriam as vias municipais, né, as rodovias municipais, rurais do município que adentram na malha urbana. Aí ainda tem a via perimetral ou anel viário, que é utilizado nos deslocamentos urbanos de maior distância, né, desviando do centro urbano e promovendo um contorno viário do tráfego de veículos. As vias estruturais, que organiza de uma forma melhor, né, o sistema e o fluxo de tráfego da cidade. As vias coletoras, que promove a ligação das vias locais com as vias estruturais, as vias locais, as estradas vicinais e as ciclovias. Por que isso é tão importante, né? A gente precisa classificar essas vias na hora que a gente está fazendo o projeto. Então, essas vias vão ser as vias locais do meu projeto urbanístico, né? Essas vias são as vias coletoras. Essa aqui é uma estrada vicinal que já existe, ela vai ser transformada, por exemplo, numa via estrutural ou numa via coletora, né? Então, eu posso levantar isso e eu devo explicitar isso em projeto. Então, vou colocar lá, essa via vai ser uma via estrutural. Essa via vai ser uma via coletora, que já está prevista, né? E o restante das vias vão ser vias locais. Eu ainda tenho as ciclovias, né? Que é destinada, né, à circulação de bicicletas. E com relação a essa classificação de vias, eu ainda preciso, em função disso, o que eu tenho, né? Eu tenho a caixa das vias, então qual que é a distância entre a parede aqui do meu lote, né? Ou seja, o extremo de um lote, a frente de um lote até a frente do outro lote, que é chamado de caixa das vias. Qual que é a dimensão da minha pista de rolamento, ou seja, onde que vai ter ali a minha pista, onde os carros vão passar, e qual que é a dimensão dos meus passeios. Então, tudo isso aqui vai estar interligado diretamente com a classificação das minhas vias, né?
Por exemplo, uma via local, eu vou ter essas dimensões menores quando comparados com uma via coletora, né? E a coletora vai ser menor do que a via estrutural e assim por diante. Então, por isso que é chamada hierarquia viária. Existe essa relação, né? Então, as vias mais importantes, teoricamente, elas são mais largas, né? Proporcionam um fluxo de veículos mais adequado. Bom, e aí, que mais que eu tenho? Eu tenho ainda obras de paisagismo, né, revitalização, estabelecimento de incentivo para tratamento paisagístico, passeio por parte dos proprietários, então fazer um programa de construir calçada ou até mesmo um empreendedor já oferecer esse serviço, né, na hora da venda do lote, por exemplo, execução de iluminação adequada, observando a hierarquia viária, elaboração de programas de obra com definição de propriedades, né? Então, vou lá e faço esse cronograma das obras, quem vai poder construir em determinados locais. E aí, aqui ele tem o mapa, né, com o sistema urbano proposto. Então, notem que ele tem aqui uma via estrutural, né, que é proposta nos dois eixos, né, norte, sul, leste, oeste. Aqui a parte que é industrial, certo? Aqui a rodovia 163, aqui a 449, e aí ele demonstra também onde são as vias coletoras que já estão existentes, onde que estão as vias coletoras que são propostas, né? Então, eu tenho meu lote, ele está por aqui assim, então eu já sei que tem essa via coletora aqui que vai passar por ele. Então, em cima disso que eu vou estabelecer onde que vão estar passando essas vias, né, de maior importância, digamos assim, para o meu empreendimento. O meu lote está aqui fora do anel viário, vamos supor. Então, eu posso pensar que essa via aqui, ela pode, né, por exemplo, aqui eu tenho uma via que, se você notar, ela segue um padrão. Olha, ela acompanha o anel viário, né? Então, muito provavelmente que eu vou ter uma rua também, uma via, né, também coletora, aqui paralela ao outro lado também do anel viário, certo? Então, eu posso pensar nisso, posso pensar que essa via coletora, ela continua nesse sentido aqui para o outro lado, certo? Então, com relação à expansão, né, dessas vias, eu quero que vocês pensem nisso, caso vocês fiquem, né, nessa área que não está abrangendo, né, esse mapa, por exemplo. Beleza. Aí, descendo mais um pouco, aqui ele fala sobre o perímetro de expansão urbana, né? Então, ele propõe esse perímetro, que vai ser o perímetro urbano, aqui a área de expansão industrial, que mais? Expansão industrial 2 aqui do outro lado. E aí a parte, digamos, que vocês mais vão pesquisar e se basear para fazer a delimitação dos lotes, que seria a proposta do zoneamento, né, do uso e ocupação. Então, eu tenho zona residencial 1, né, ZR1, que corresponde à área predominante residencial, a ZR2, ZR3 e assim por diante. Então, todas as zonas estão especificadas aqui para que né? E aí, dentro dessas zonas, eu vou ter uma tabela que vai especificar qual é a largura da frente, né, do lote, qual é a área mínima desse lote, para eu levar em consideração na hora da divisão, né, das minhas quadras em lotes. Beleza. Tá, mas como é que eu identifico isso? Eu vou identificar através de cores no meu zoneamento, né? Então, aqui eu tenho o amarelinho, é zona residencial. Então, eu tenho essas partes aqui que são zonas residenciais. Depois tem o zona residencial 2, que são esses laranja mais claro. E assim por diante. Então, eu tenho todo o município dividido nessas zonas. Professor, mas o meu lote ficou aqui fora, né? O que eu faço? Eu posso propor a extensão dessas zonas. Então, eu posso propor aqui, provavelmente vai ser essa zona roxinha aqui, que seria a zona de comércio e serviço, né? Então, provavelmente vai acompanhar o que eu tenho aqui desse lado. Então, em cima disso, em cima desse zoneamento é que eu vou dividir em quadras, né, as minhas áreas. Aqui eu ainda falo sobre a parte dos córregos, né? Que tem uma proposta
de ampliação do parque municipal, né? Aqui a parte que já está existente e o traçado do lago. Então, é ideal que eu siga o que está planejado aqui na hora de desenvolver o meu projeto. E aí, ele traz algumas metas, né? Implementar essa proposta viária, né? Implementar a zona industrial, elaboração do projeto de coleta e destinação do lixo urbano, projeto de ampliação do esgoto, abastecimento de água e assim por diante. Então, todas essas metas aqui, elas têm que ser cumpridas, né? Ao longo da elaboração desse plano diretor. Então, o que eu quero com esse plano diretor? Eu quero um projeto de coleta e destinação do lixo urbano. Então, é isso que eu vou implementar. Ampliação do esgoto sanitário. Quero que tantos por cento do município seja atendido por esgoto sanitário. E assim por diante. Então, essas aqui são as metas definidas para esse plano diretor. Beleza?